Inúmeras vezes, Hermione Granger é mostrada como a bruxa mais brilhante da sua idade e por boas razões. E, infelizmente, muitos não diriam mesmo sobre Ron Weasley. Shut up, Harry. Apesar disso, ele se tornou um amigo leal e oferece alívio cômico muito necessário em vários momentos. E embora Ron não seja tão inteligente quanto Hermione, seu conhecimento e experiência se mostraram tão úteis quanto. Crescer no mundo mágico deu a ele uma vantagem distinta sobre Harry e Hermione e às vezes ele foi até mais esperto. Vamos ver momentos importantes e lembrar por que Weasley é nosso rei. Ron Weasley é sempre um alívio cômico. Ron Weasley. Pleasure. Quando você é o melhor amigo de alguém como Hermione, é fácil parecer o menos inteligente. E quando o seu outro melhor amigo é o escolhido, é fácil sentir que você não tem muito a oferecer. Mas também é fácil esquecer que Ron teve uma grande chance de brilhar na primeira aventura de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Um filme excelente e realmente um grande clássico da nossa infância. Na brilhante sequência final do primeiro filme, Harry, Ron e Hermione mergulham nas profundezas de Hogwarts para impedir que a Pedra Filosofal seja roubada. Hermione e Harry tiveram seus momentos para brilhar, mas quando eles passam por um tabuleiro de xadrez gigante, é a vez de Ron mostrar suas habilidades. Vez após vez, Ron serviu como alívio cômico, fazendo o papel do amigo e companheiro leal. Mas foi nessa cena que Ron virou herói, escolhendo se sacrificar para que Harry avançasse e enfrentasse Voldemort. Na verdade, pense bem, esse não foi o único momento do grande final de Harry Potter e a Pedra Filosofal que Ron teve a chance de provar seu intelecto superior. Depois que o trio escapa por pouco de ser uma refeição para o cão de 3 cabeças de Hagrid, Fofy, eles acabam caindo em uma armadilha do diabo. Na adaptação cinematográfica de Pedra Filosofal, é Hermione quem consegue lidar melhor com a armadilha do diabo, mantendo a cabeça fria e depois intervindo com um pouco de luz solar. Foi uma mudança do livro porque os cineastas removeram ela, resolvendo o enigma da porção algumas cenas depois. No entanto, no texto original, é Ron cuja lógica acaba salvando o dia. Enquanto o trio percebe que precisará acender um fogo para impedir a armadilha do diabo, Hermione enlouquece, percebendo que não há maneira para fazer fogo. Você está louca? Ron responde. Você é bruxa ou não? A bronca traz Hermione de volta à realidade e ela é capaz de salvar o dia. Só que ela não conseguiria sem essa bronca, mas convenhamos, como ficar juntos depois de se esquivar das mandíbulas de um cachorro de 3 cabeças? Uma coisa é ser inteligente como Hermione, mas não há nada como uma experiência prática. E quando se trata disso, Ron bate Harry e Hermione. Tendo crescido no mundo dos bruxos, Ron é o único do trio a ter uma compreensão natural de como tudo isso funciona. Esse conhecimento é sempre útil, ajudando as decisões do trio em diversas situações. Talvez o conhecimento prático dele sobre magia não fosse tão vasto quanto o de Hermione e talvez as notas dela sejam melhores, mas as ideias dele ainda se mostraram inestimáveis. Apesar de sua tendência a entrar em pânico, as observações estressadas de Ron geralmente oferecem uma nova perspectiva. Sendo justo, praticamente metade do tempo, Ron estava em pânico. Seus medos acabavam se tornando bem fundamentados. Não se poderia contar com ele para ser a pessoa do plano, mas sua educação e experiências únicas ajudavam muito. E é claro, o conhecimento de Ron Weasley e a compreensão inerente de como o mundo dos bruxos funciona se estendem ao domínio da superstição, hábitos e contos de fada. Enquanto Harry e Hermione tendiam a ser mais céticos, Ron era inteligente o suficiente para saber que no mundo dos bruxos vale tudo. Apesar dos extensos estudos e leituras de Hermione, havia um livro em particular que ela perdeu nos estudos, Os Contos de Beedle, o Bardo. Quando Harry, Ron e Hermione procuram o pai de Luna Lovegood, Xenofilho Lovegood, ele os ajuda a interpretar o símbolo misterioso que representa as relíquias da morte. É Ron, no entanto, quem conhece o conto dos 3 irmãos, Babette, a coelha e seu toco gargalhante e o resto dos contos favoritos de infância. Come on. Babsy Rabbitsy. Agora, teria sido útil se Ron lembrasse dessa história quando o trio tentava descobrir o significado do símbolo das relíquias da morte. Mas, para ser justo, é provável que ele não tenha ligado os pontos até que o pai da Luna explicasse para eles.
Depois de um primeiro ano incrível em Hogwarts, Harry ficou ansioso por algo que nunca tinha experimentado antes, escrever cartas aos amigos. Mas quando o verão entre o primeiro e o segundo ano de Harry começou, a falta de resposta das cartas começou a preocupá-lo. Ele começou a se perguntar se seus amigos se importavam com ele. Foi só mais tarde que ele descobriu que Dobby estava roubando sua correspondência na esperança de que Harry não voltasse a Hogwarts. Depois que as travessuras de Dobby fizeram os Dursley colocar barras na janela de Harry, Ron e seus irmãos foram resgatar Harry em um carro voador. Decisão precipitada? Provavelmente. Decisão tola? Definitivamente. Mas uma jogada necessária? Absolutamente. Esta é uma área em que Ron se destaca. By the way, Harry, happy birthday. Enquanto Hermione passou o verão inquieta e preocupada com Harry, foi Ron quem tomou as medidas para resgatar Harry de seus tios horríveis. A decisão de Ron de roubar o carro voador encantado de seu pai e usá-lo para salvar Harry mostrou sua lealdade e vontade de se colocar em perigo por seus amigos. Ron continuou o filme em Harry Potter e a Câmara Secreta. Foi na segunda aventura de Harry Potter que os leitores foram apresentados a Gilderoy Lockhart, autor, celebridade e herói, entre aspas, do mundo dos bruxos. Ele também acabou se tornando professor de defesa contra as artes das trevas de Hogwarts durante o ano. No início da história, Lockhart era amado por muitos, pois havia publicado inúmeras obras detalhando muitas e muitas façanhas heróicas. Claro, todo esse papo acabou sendo mentira, mas isso não impediu Hermione de ficar com os olhos arregalados sempre que Lockhart entrava na sala. A única pessoa que percebia algo lógico em relação ao professor Lockhart era Ron. Ron acreditava que Lockhart era uma fraude desde o início. Ele dizia, tem algo errado nesse cara, e essas suspeitas se mostraram verdadeiras quando Harry e Ron descobriram que Lockhart inventava todos os seus atos heróicos, roubando histórias de bruxos e bruxas muito mais talentosos do que ele. É um excelente exemplo de Ron sendo mais esperto do que Hermione. Apesar de todo o conhecimento de Hermione, Ron tende a ser melhor em ler as pessoas e perceber as coisas como ele as vê. Harry Potter e as Relíquias da Morte começa com uma sequência espetacular na qual os amigos de Harry se disfarçam de Harry com a poção Polissuco, enquanto eles escapam rapidamente para a toca dos Weasley. Mas o plano não corre tão bem quanto o grupo esperava. O verdadeiro Harry é visto desde o início e no processo de defendê-lo, Olho Tonto Moody encontra sua morte e George Weasley perde uma orelha. Harry está compreensivelmente machucado. Ele sente que é tudo culpa dele e decide ir embora. E quando ele está saindo, é Ron quem consegue convencê-lo a não ir. Tonight's not the night, mate. We'd only be doing him a favor. Ron convence Harry a não tomar decisões precipitadas e os dois voltam juntos à toca mais determinados do que nunca a encontrar as Horcruxes e destruí-las. Ron tinha motivos de suspeitar do novo gato de Hermione, Bichento. Quando Hermione apresenta seu novo pet em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Bichento não perde tempo e tenta acabar com a vida do rabicho. Parece que não importa a situação, Bichento está procurando aterrorizar o pobre rato. Ao contrário do romance, a adaptação cinematográfica de O Prisioneiro de Azkaban não se aprofunda nos detalhes, mas fica claro que Bichento sabia a verdade sobre Rabicho desde o início. Estranhamente, é Ron quem realmente sugere que esses animais podem ser mais do que parecem. Ron é o único que percebe que Bichento parece ter alguma coisa mais com o rabicho. Ele chega ao ponto de defender que o Bichento é capaz de entender a conversa humana, enquanto Harry e Hermione rejeitam essa ideia. Ron estava certo. O Bichento tinha algo com o rabicho porque Bichento sabia que rabicho era realmente um animago chamado Pedro Pettigrew. Você pode preferir cães, mas vamos combinar que neste caso particular, Bichento marcou uma para o lado dos felinos. Em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, Dumbledore encarrega Harry de reunir mais informações sobre como derrotar Voldemort. Ele quer que Harry obtenha informações do novo professor de poções, Horácio Slughorn. A memória do professor Slughorn de uma conversa com o jovem Tom Ridley seria crucial para a descoberta das Horcruxes. O problema era que o professor Slughorn estava na defensiva e era quase impossível obter as respostas que Harry e Dumbledore precisavam. No filme, Harry rapidamente percebeu que Félix Felicis, que daria a ele um dia inteiro de boa sorte, seria uma tremenda ajuda. No livro, no entanto, é Ron quem sugere que Félix Felicis é a melhor opção. Harry mantinha a poção escondida até fingindo colocar um pouco na poção de Ron para ajudar o time a vencer uma partida de quadribol. Mas para a maior parte do livro, ela permanece intocada. É o conselho de especialista do Ron que acaba sendo a chave para que Harry ganhe a memória do professor Slughorn. Toma essa, Hermione!
Existem poucas coisas que podem destruir uma Horcrux. Em Harry Potter e as Relíquias da Morte, Harry, Ron e Hermione passam um bom tempo não apenas tentando localizar as Horcrux, mas descobrindo como exatamente destruí-las. Foi sorte grande quando descobriram a espada da Grifinória e perceberam que ela tem veneno de basilisco, uma das únicas coisas poderosas o suficiente para destruir uma Horcrux. Mas há apenas uma espada, então que outras opções eles têm? Ron apresenta uma solução inteligente. Quando o trio volta a Hogwarts para o confronto final contra Voldemort e seus bandidos, Ron sugere que eles sigam até a Câmara Secreta e roubem algumas presas de basilisco do esqueleto que está lá. Também não é a única vez que o intelecto de Ron brilha durante a batalha de Hogwarts. Enquanto Ron e Hermione usam o mapa do Maroto para rastrear Malfoy e seus companheiros, Malfoy acaba desaparecendo. É Ron quem sugere que aquela pode ser a sala certa porque não aparecia no mapa. Maybe he's gone to the room of life. Doesn't show up on the map, does it? E aí está, galera do Se Liga. Talvez isso não faça vocês acharem que Ron é mais esperto do que Hermione, porque não é. Existe algum outro exemplo que você possa imaginar de como Ron é mais esperto do que Hermione? Quais foram os seus favoritos? Fala pra gente aí embaixo nos comentários e enquanto isso, se inscreva no nosso canal.